Visão do trono de Deus. Quem teve essas visões no passado? Isaías, Ezequiel, Daniel, João. Também Paulo teve a sua visão, mas ele não descreveu o trono de Deus se ele conseguiu ver. Mas esses que viram o trono de Deus e os que viram o trono do Senhor Jesus descreveram o que viram. E é o que viram é que nós vamos ler para poder entender como são as coisas espirituais. No mundo espiritual não funciona como funciona aqui neste mundo físico e material. Por isso que, ao vermos que Isaías tem uma visão do trono de Deus totalmente diferente do que Daniel teve, Ezequiel teve e João teve. Porque João viu o trono de Deus e também viu o trono do Senhor Jesus. Daniel viu o trono do Senhor Jesus. Ezequiel viu o trono de Deus e também Isaías viu o trono de Deus. E nós vamos falar sobre esse trono para entender como se manifesta esses tronos. Como são esses tronos? Aqui no livro de Isaías, no capítulo 6, logo no versículo 1, Isaías fala assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Então, diante dessa visão, Isaías vê o Deus Altíssimo assentado num trono alto e sublime, um trono glorioso do próprio Deus. E ele continua a falar sobre esse trono e o que estava por cima, que eram os serafins. Mas não vamos falar dos serafins, porque falaremos num outro estudo. Logo a seguir, nós temos Ezequiel, se formos no início do livro de Ezequiel, logo no capítulo 1 e versículo 26, Ezequiel fala também sobre a visão da glória divina do trono de Deus. Então aqui ele vai falar sobre o trono de Deus, como ele viu esse trono de Deus. Essas visões eles podiam ter durante o dia ou durante a noite, no sonho, porque as visões tem que haver um ser espiritual para levar a pessoa, não é, a entrar em espírito, para poder ter essas visões, porque são levados em espírito. Ninguém aqui nessa carne, não é, consegue entrar em espírito se não for levado pelo espírito, que são os anjos, não é? João disse que se encontrou em espírito e o anjo que foi e levou-lhe, não é? E mostrou tudo o que ele escreveu sobre o Apocalipse. Assim também foi com Daniel. Mesmo em sonhos, alguém teve que o levar em espírito ao mundo espiritual, no céu, para ver as coisas. Assim também, as trevas, o diabo também consegue fazer com as pessoas que estão no mundo e veem coisas que não têm nada a ver com Deus, porque são os espíritos enganadores, porque eles têm essa capacidade. Por isso que eu disse, os seres espirituais, o mundo espiritual é totalmente diferente do mundo físico. E nesta vida, somos nós que temos que entender a Deus, porque Deus já nos conhece e já nos entende. Nós é que temos que conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus, porque Deus também se agrada disso, e isso está escrito, não é? Para que o seu povo, não é, buscasse o conhecimento do próprio Deus, dele mesmo. Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo, a saber como ele é, como ele age, para que nós possamos ter esperanças no amanhã, para que o homem não venha se decepcionar com o próprio Deus. Nós é que temos que entender a Deus, compreender a Deus, porque há muitas coisas que demoram a acontecer, não tem nada a ver com Deus. O problema está em nós. E às vezes são coisas normais, são coisas que vão acontecer a seu tempo.
Mas como nós não somos eternos, tudo demora. Mas e para Deus que é eterno? Como Deus pensa? Isso é que nós temos que colocar em pratos limpos. Como Deus pensa? Como Deus reage? Como é que um Deus entende as coisas? É diferente de nós. Nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas esse Deus já sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 20 anos. Então, por causa do seu autoconhecimento, autopoder, um ser onisciente, não é? Um ser que sabe todas as coisas antes de acontecer, então ele sabe o que faz. E nada passa despercebido ou é ignorado pelo próprio Deus. Se as coisas não aconteceram até hoje, ou porque você não agiu, não reagiu, ou porque não chegou o tempo dessas coisas acontecerem. Mas não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu lhe disse, somos nós que temos que entender a Deus, porque Deus é Espírito. Deus já é eterno. Deus não tem pressa. Deus não tem ansiedade. Deus não tem tempo de validade. Nós temos, porque nós corremos contra o tempo. Então nós queremos as coisas para o amanhã. Mas Deus não vê assim. Porque Deus é Espírito, Deus é eterno. E Deus vive na eternidade. Deus criou tempo para nós. Mas Ele não está dentro do tempo. Por estar fora do tempo, Ele sabe tudo o que vai acontecer dentro do tempo. Então nós temos que entender o Deus Altíssimo. Nós temos que entender o Senhor Jesus. O porquê Ele não faz, o porquê Ele deixa de fazer hoje para fazer amanhã. Isso não só aconteceu ou acontece conosco, aconteceu com Abraão. Você nunca pensou por que Abraão esperou 25 anos, tendo uma promessa da boca do próprio Deus, tendo promessa. Deus não falou com ele, Deus prometeu. E só depois de 25 anos é que ele veio obter a promessa na velhice. Você não acha muito estranho como Deus agiu? Mas ele sabe por que agiu assim. E nesse tempo, ou você também pode pensar, em todos esses 25 anos, o que pensou, como reagiu Abraão para que Deus estendesse o tempo. A Bíblia fala de coisas maravilhosas de Abraão, mas nem todas as escolhas são detalhadas. Assim como nós temos a nossa vida, temos os nossos desertos, os nossos problemas e as nossas dificuldades, até que atrasam bênçãos. E quem vai dizer isso para nós? Como é que nós vamos saber? E quem vai lhe garantir, não é, que Abraão não teve os seus problemas ou os seus momentos que fizeram, não é, que não agradaram a Deus, que fizeram atrasar essa bênção? 25 anos? Você não acha muito estranho? Ou você acha que Deus fez de propósito? Se você for ler bem a história, já estavam há 10 anos na terra de Canaã. E depois de 10 anos é que Sara convenceu Abraão a cometer um erro. Talvez por causa desse erro, Deus atrasou o tempo da bênção. É isso que eu quero trazer até você. Nós temos que entender a Deus e cuidar da nossa vida, para que os nossos pecados, os nossos erros, não venham atrasar e adiantar a nossa bênção. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Ainda que Abraão tenha sido um homem justo, que agradou a Deus, naquele tempo não existia ninguém semelhante a Abraão, porque Jó veio existir depois de Abraão, porque se Jó tivesse existido antes de Abraão, não seria Abraão, seria Jó. Pelo sofrimento, pelo que Jó passou e pelo que Deus falou de Jó, não seria Abraão. Mas no tempo de Abraão existiu primeiro. Então foi Abraão. Não existia ninguém semelhante a Abraão naquele tempo. Então Deus escolheu Abraão. Mas claro que Abraão, ser humano, tem suas falhas como nós. Então nós é que temos que entender o Deus Altíssimo, o Deus vivo e ao Senhor Jesus. E termos cuidado com a nossa vida. Porque qualquer erro ou falhas, não é, adiantam as nossas conquistas e as nossas bênçãos. E não pense que isso é conversa fiada ou que isso é um pensamento que todos têm. Isso é uma realidade. Como nós também podemos adiantar
certas bênçãos, como também podemos atrasá-las com as nossas, não é, más atitudes, com os nossos pecados, as nossas decisões erradas, até decisões que nós pensamos que estão certas. Pensamos que estão certas, mas que atrasam as bênçãos. São muitos os factores que só Deus sabe o porquê não pode fazer naquele momento, mas que Ele queria fazer. Mas por causa das nossas decisões e atitudes, que muitas vezes até pensamos que estão certas. Como diz a palavra de Deus, há coisas para o homem que parecem, não é, que estão certas, mas dão em caminhos de morte. Só vamos descobrir muitas atitudes e decisões nossas mais tarde. E vemos que naquele momento eram atitudes certas, óbvias, mas que lá na frente vemos que foram atitudes, não é? Decisões erradas. Então, tenha cuidado em todas as suas decisões, para que as suas bênçãos não venham a ser atrasadas. Mas continuamos com o estudo sobre o trono do Deus Altíssimo. Então, Ezequiel, no capítulo 6 e versículo 26, diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia um trono. Isso que ele fala, esse versículo é sobre os querubins. Mas não vamos falar dos querubins, não é? Vamos falar só do trono. Havia algo semelhante a um trono, com uma pedra de safira. Safira é uma pedra preciosa de cor azul. Quer dizer, nesse momento que Ezequiel tem a visão, esse trono se apresenta um trono de pedra preciosa azul, de safira. É assim que, naquele momento, porque no mundo espiritual as coisas não são permanentes, como são aqui na Terra. Elas podem ser modificadas, podem mudar de cor. Por isso é quando vemos não é, a descrever um objeto, às vezes, noutra descrição, o mesmo objeto com, não é, cores diferentes. Porque assim funciona no céu. E quando lermos os outros tronos, você vai entender. Deus pode. Há muitos tronos. No outro trono que nós lemos de Isaías, é um trono alto e sublime. Neste trono, é um trono que ele já fala, é semelhante a um trono de safira, uma pedra preciosa, azul. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, mostrando que nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Ao redor de quem? De Deus. Em volta de Deus. Quando diz ao redor, diz em volta de Deus. Desde os lombos para cima e desde os lombos para baixo, vi como um fogo e um resplendor ao redor. Para que você entenda bem essa visão de Ezequiel, quando ele vê, não é, a glória de Deus do lombo para baixo, ele consegue ver o arco de Deus. Aqui na Terra, esse arco parece meio arco. Mas quando ele descreve aqui, esse arco contorna todo o corpo de Deus, porque emana ondas de energia que se transformam num arco, não é? E aqui neste livro, aqui neste tempo, com certeza Ezequiel já sabia que Íris era uma deusa, por isso não está escrito o arco-íris, mas lá em Apocalipse, nesta mesma Bíblia, já fala que é o arco-íris. Íris era uma deusa, e é até hoje, não é? Porque esses demônios, não é? Que adquirem esses nomes, não é? Ainda que mudem de nomes, eles permanecem por aí, o diabo está aí, é eterno. Só mudam de nomes, mas aqui não fala, ele fala o arco. Com certeza ele sabia que essa Íris era uma deusa do diabo.
Então, ele continua a dizer assim, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor ao redor, o resplendor desse arco ao redor do próprio Deus, não é? Dos lombos, digamos, da cintura para baixo, não é? Resplendia todo esse arco, com as cores do arco, que você já sabe. Quer dizer, tudo isso emanava do próprio Deus. Para que a pessoa não pense que esse arco estava por cima. Com certeza, entre as visões, talvez o tenha visto por cima, porque pode mudar. A glória de Deus. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória de Deus. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz que falava. Quer dizer, essa visão de Ezequiel, então, é sobre a imagem do próprio Deus sentado num trono azul de safira. Mas agora nós vamos em Daniel, para nós entendermos em Daniel 7, aqui no versículo, que eu vou tentar encontrar aqui, que eu não marquei aqui bem o versículo, e ele também teve uma visão em sonhos, e isso era à noite. Então, olhando durante a visão da noite, ele disse assim: continuei, disse assim Daniel. Após ele ter uma certa visão de certas coisas, ele disse assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Então aqui, Daniel vê o Senhor Jesus, que é o ancião de dia. Aqui ele tem visão do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus, assentado no trono. Ele disse: continuei olhando até que foram postos uns tronos, não é uns. Quer dizer, o trono no céu, ele não é fixo. Ele pode ser armado, como está escrito lá em Apocalipse, que João disse: eis que eu vejo uns tronos armados no céu. Quer dizer, ele pode ser colocado. Podem ser colocados quantos tronos, uns ao lado dos outros, quantos forem necessários. Claro que Deus sempre está lá no topo, mas por baixo do lado vê-se que o trono do Deus Altíssimo é mesmo à direita do Pai, no topo. Pode-se colocar os outros por baixo, como os 24 tronos, os 24 anciãos estão em volta do trono de Deus. Se estão em volta, quando fala, mostra que o trono de Deus ele é redondo. Em todos esses detalhes, nós temos que entender, pensar e refletir para entender como é este trono. E o ancião de dia se assentava, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. A mesma descrição que João faz do Senhor Jesus também quando é levado pelo Espírito, quando entra em Espírito, levado pelo anjo. Então, ele vê o Senhor Jesus entre os candelabros. Então, o Senhor Jesus se apresenta também com os cabelos brancos, com as vestes também brancas. Lá tem mais detalhes do Senhor Jesus, lá em João. Mas aqui fala, o ancião de dia sentou-se, e a sua veste era branca como a neve, os seus cabelos e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo. Aqui ele já tem uma outra visão. Aqui Daniel tem uma outra visão do Senhor Jesus sentado no trono. Mas João viu o Senhor Jesus sentado num trono branco. E é o mesmo trono. Mas quando eles têm a visão, eles estão sentados, porque o trono ele muda. Não quer dizer que o trono é sempre aquele mesmo trono. As coisas espirituais são diferentes das coisas que nós temos aqui. Tem vários tronos eles, ou os tronos se transformam, ou mudam de cor. Tronos de fogo.
como diz aqui, com chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quer dizer, esse é um trono que tem rodas, quer dizer, pode andar até sozinho ou ser empurrado. Por isso que ele disse que é colocado, foram postos. Se foram postos, então ele viu que alguém colocou, não é? Foram postos. Ou ele entendeu que foram postos ali. Como João, quando viu também, ele entendeu que aquele trono, não é, foi armado. Quer dizer, para ele ter a visão, foram colocados ali. Então, o trono do Deus Altíssimo, não é? Ele pode ser colocado onde o Deus Altíssimo quiser. Porque ele também está dentro da Nova Jerusalém, que ele vai se assentar junto com o nosso Senhor Jesus. E diante do trono tem o rio das águas vivas. Aqui depois diz assim, e um rio de fogo manava e saía de diante dele. Quer dizer, nessa visão, em vez de Daniel ver o rio de águas vivas que saía do trono de Deus e do Cordeiro ali na Nova Jerusalém, que João teve essa visão, aqui não. Daniel tem uma visão do rio de fogo que manava e saía de diante dele. Milhares e milhares, digamos, bilhões ou trilhões, pois estavam diante do Senhor Jesus. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Quer dizer, ele teve a mesma visão que João no dia do julgamento final. Mas nessa visão de Daniel, ele viu o Senhor Jesus um trono diferente. Foi o que se apresentou naquele momento. Com certeza era o que estava naquele momento. E não quer dizer que não seja exatamente o que vai ser, não é? No final dos tempos, o trono branco. Pode ser o trono branco. E esse trono, aqui ele não diz que é de uma outra cor. Tem é fogo, mas pode ser branco também. Então, são as coisas espirituais. E as coisas espirituais são vivas e têm vida. Quando se fala da água da vida, não é? Árvore da vida, tudo tem vida. Se tem vida, tem movimento próprio, tem vida própria. Não está escrito vida ali à toa, não é? Árvore da vida, a própria árvore tem vida. A própria árvore talvez se comunique. Talvez, se o rio tem vida, tem seus sons de vida, tem alguma coisa que tem vida. Nada está escrito à toa aqui. Nós é que temos que meditar e refletir. Não é viajar na loucura, que isso não é viajar, é tentar entender as coisas espirituais e como elas funcionam, como são. Mas nós não podemos ir além do que está escrito. Simplesmente do que está escrito. O que não está escrito, nós temos que descartar. Mas isso não quer dizer que nós não vamos usar a nossa inteligência para entender, não é? As Santas Escrituras. É isso que Deus quer. Nos trazer o entendimento. Por isso que existe o espírito do entendimento e do discernimento de Deus que pertencem ao Espírito Santo. E nós vamos, então ele continua a dizer assim, então estive olhando, quer dizer, Daniel, por causa das vozes insolentes, ele continua a ter a visão. E vem muitas coisas, mas aqui ele fala assim, e olhando nas visões da noite, ele continuou tendo visões e sobre visões. Na mesma noite, ou era outra noite, não sei. E ele diz assim, e eis que vinha com as nuvens. Também as nuvens no céu não são como essas nuvens que nós temos aqui na terra, não é? Que segura a água para chover. Não, as nuvens no céu são um meio de transporte. E até está escrito ali nos evangelhos, não é? Nos evangelhos está escrito que o Senhor Jesus, quando se transfigurou, veio Moisés e Elias, veio numa nuvem, e também quando Jesus se ascendeu ao céu diante dos seus discípulos, também foi levado o quê? Numa nuvem. Então é um meio de transporte que existe no céu. As coisas espirituais são diferentes, não é? Uma nuvem, com certeza também tem sua própria vida e consegue transportar qualquer ser. Está escrito para que ninguém diga que eu estou a viajar no pensamento. Não, é só tentar entender.
as minhas visões, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Um ser dirigiu-se ao ancião de dias, que é quem? O Senhor Jesus, que está o quê? Assentado no trono. E o fizeram chegar até ele, quer dizer, com certeza os serafins que lá estavam, ou os querubins, fizeram chegar esse ser semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer, um ser no céu que é semelhante ao Senhor Jesus, talvez, com certeza é um dos primeiros princípios em que foi criado por Deus. Mas muita gente nem faz ideia quem seja esse ser, não é? Eu mesmo, no meu ponto de vista, pelo meu entendimento sobre o que está escrito, não é? Aqui, mesmo em Apocalipse, é Miguel. As pessoas têm um entendimento por causa do livro de Judas, que Miguel é um arcanjo. Tirando o livro de Judas, não existe nenhuma explicação que Miguel é um arcanjo. Mas as pessoas têm as suas próprias, não é, opiniões ou entendimento. Porque se você for ler bem o livro de Judas, você vai encontrar certas coisas que não batem. Não que não seja a palavra de Deus, não é? É a palavra de Deus, mas por causa de certas coisas que levam por caminhos que não batem com a própria Bíblia. Que um dia eu vou trazer aqui um estudo para que você entenda. Não é desclassificar todos os livros que estão aqui, não é? Foi permitido pelo Espírito Santo. Os livros que não estão aqui, que são os apócrifos, não é? Porque não batem com a Bíblia, porque tem coisas que não têm nada a ver com a Bíblia, que vai contra as Escrituras. O próprio Espírito Santo não permitiu que entrasse aqui na Bíblia. Porque se algum desses livros apócrifos fossem verdadeiros, o próprio Espírito Santo já tinha feito com que colocassem aqui na palavra de Deus. Por isso é que não estão aqui. São livros, a Escritura é duvidosa. Não bate com a palavra de Deus. Toda a palavra, todos os livros da palavra de Deus batem uma com a outra. Mas pronto, como estávamos a falar sobre o que Judas disse que o que Miguel é um arcanjo. Mas no livro de Daniel, mesmo aqui neste livro que estamos a ler, Daniel diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. E este ser, não é, que veio até o ancião de dia, com certeza é um ser semelhante ao Filho do Homem, é um príncipe. Não pode ser, não é, um ser angelical. Porque senão, o próprio Daniel, que já tinha descrito outros seres, dizia quem era. Descrevia, não diz. Por algum motivo, Deus, não é, não permitiu que fosse revelado quem é esse ser. Mas para quê? Mais aqui na frente diz assim, no século 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os seus santos possuíam o reino. Quer dizer, esse ancião de dias não é o Deus Altíssimo. Aqui mesmo já explica para deixar isso bem claro. E esse ser que se aproximou por causa da leitura desta tradução, de outras traduções, isso é que é um problema às vezes, que há traduções que nos trazem a claridade do entendimento, outros que nos confundem. Por isso é que nós temos que ler, às vezes, não só aquele versículo, mas a continuação do capítulo, para podermos encontrar o entendimento. E aqui mostra o entendimento. O ancião de dias é o Senhor Jesus, pela descrição, e não é o Deus Altíssimo. Se esse ser, semelhante ao Filho do Homem, veio até a presença e foi levado até a presença do Senhor Jesus, que está sentado no trono, então esse ser que é semelhante a ele, não é? É um príncipe no céu. E podemos ver que esse príncipe, com certeza é um príncipe, tem uma coroa na cabeça. Porque nenhum ser angelical no céu é coroado, a não ser o Senhor Jesus. E os 24 anciões, que são os homens. Todos nós podemos receber uma coroa no céu. Mas os anjos não, os seres angelicais não. Mas os príncipes, sim, podem receber. E esse ser, com certeza, deve ter. Não tem a descrição completa. Mas em Apocalipse, nós vemos que tem um ser que é semelhante a este. E esse ser é Miguel. E esse eu não posso
dizer a 100% porque as pessoas podem entender diferente. Essa é a minha opinião. Porque, para mim, isso é o que bate ali em Apocalipse 14. Que, se você ler, vai ser no tempo da segunda, não é? Do segundo arrebatamento. Mas isso você tem que ler ali na parte da ceifa e da vindima, para você entender esse ser no capítulo 14 do Apocalipse. E nós vamos continuar aqui com o trono que vem agora depois de Daniel. Podemos ir agora para o Apocalipse do trono de Deus. Então, que fala da visão que João teve aqui no Apocalipse 4, a visão que João teve do trono do Deus Altíssimo. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Claro, por isso que eu lhe digo, para entrar em espírito, tem que ser um ser espiritual para fazer você entrar em espírito. Ou Deus, ou Senhor Jesus, ou pode ser um anjo que tem essa capacidade. Então fez com que João entrasse em espírito. Imediatamente me achei em espírito. E eis armado no céu um trono. Como já tinha dito, os tronos no céu são armados. Então quer dizer, por isso é que tem visão de tronos e o trono parece diferente. E as pessoas ficam confusas. Então, quem está certo? Todos estão certos, não é? Porque as coisas no céu não funcionam como aqui na terra. No trono. E no trono há alguém sentado. E esse que se achava sentado, a semelhança no aspecto. Aqui, João ele consegue ver mais nitidamente o próprio Deus, o seu aspecto. Claro que ninguém conseguiu ver a face do próprio Deus, por causa do fulgor da sua glória. Um aspecto semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Quer dizer, a pedra de jaspe é uma pedra avermelhada, talvez transparente, cristalina. A aparência do Deus vivo talvez tenha algumas listras que ele conseguiu observar. O corpo do próprio Deus. Quer dizer, Deus parece uma pedra preciosa. Uma pedra preciosa. E podemos, mais para frente, vamos ler, para você também entender que o Espírito Santo também é semelhante, não é? Não uma pedra de sardônio, mas é um diamante. E nós vamos entender agora. Eis armado no seu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono há um arco, aqui já diz o arco-íris. Mas ali, não é? No livro de Isaías, no livro de Ezequiel já não fala. Mas aqui, já nesse tempo, já se falava que era o arco-íris. João falou, então João falou como se falava naquele tempo, mas íris é uma deusa. Temos que excluir, não é? Então, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, quer dizer, a esmeralda de cor verde, cristalina, brilhante, não é? E é ao redor, quando eles dizem redor, então ele viu igual a que Ezequiel, foi Ezequiel que viu, não Isaías. Isaías sempre viu, mas não falou sobre o arco. Então Ezequiel também viu. Então, ao redor, em volta do Deus Altíssimo, nós conseguimos ver o arco aqui, meio arco aqui na terra. Mas é um arco completo, ao redor, em volta do Deus Altíssimo. Porque é algo que emana do próprio Deus que faz surgir esse arco. E é visível. Tem as 7 cores, isso é o que nós sabemos, não é? Mas até pode ter mais, não é? Não está escrito que são 7 cores. Mas é da cor do tom de esmeralda. Um verde, com certeza, extraordinário. As cores no reino dos céus não são iguais às cores deste mundo. São cores cintilantes, não é? São cores vivas, cores que têm vida. Tudo no céu tem vida. Tudo que Deus criou tem vida e fica e vive eternamente. Até uma simples flor,
no céu é eterno, tudo é eterno. Então, para você ter um entendimento do que é o reino dos céus. Mas quando entrarmos no estudo, não é? Que vou fazer sobre a lei do Nova Jerusalém, que tem mais detalhes, você vai entender melhor. Porque tudo eles falam que é cristalino, tudo é transparente. Então, tudo brilha, tudo resplandece. É assim no céu. Não é como aqui na Terra, as coisas materiais têm uma parede, você não consegue ver o que há depois da parede. Ali não. Até o ouro, não é? Ela é cristalino, como diz ali em Apocalipse, aqui em Apocalipse. E você consegue ver do outro lado, é um ouro totalmente diferente. Não é esse ouro maciço que a gente vê como uma pedra. E continua a dizer assim, e esse que se achava era semelhante. Ao redor do trono há 24 anciãos. Há 24 tronos, não ancião. Assentado neles 24 anciãos. Vestidos de branco, cujas cabeças estão as coroas de ouro, né? Que nós sabemos que são, né, os 12 discípulos e os outros 12, digamos que são os profetas ou os reis do passado, os homens que Deus achou digno de serem um desses 12. Um desses 12 nós sabemos que é Moisés, porque está escrito, e com certeza o outro é Elias. E o restante dos 10 nós podemos até tentar acertar. Pode ser Abraão, pode ser os outros, tudo. Com certeza Abraão, porque tem passagens que, né, que apresenta Abraão numa visão do rico e do Lázaro. Então Abraão pode ser, creio eu, que é um deles. Pode ter o rei Davi, pode ter outros, não é? Ainda que essa visão, né, essa é a visão de João, não é? Essa visão de João já foi muito depois de Davi, então pode ser. Mas pode até ter uma visão, não é? De pessoas que vieram até no tempo dele ou após ele. Mas só Deus é que sabe quem são esses restantes dos 12. Porque os 12 discípulos, isso é 100% esses 12 discípulos. Os 12 apóstolos de Cristo. São os 12 dos 24 anciãos. Temos Moisés, Elias, creio Abraão, o restante Deus é que sabe, não está revelado o nome deles. Então, diante do trono, então ele continua a falar do trono. Do trono saem relâmpagos, saem vozes, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são as 7 manifestações do Espírito Santo. O Espírito do conhecimento, do temor, do discernimento, não é? De sabedoria, os 7 Espíritos de Deus, 7 manifestações, que esses 7 Espíritos de Deus, que é o Senhor Jesus que dá àqueles que o servem aqui na terra. É o Senhor Jesus que vem e sopra. Isso está escrito aqui em Apocalipse. Também farei um estudo sobre isso, não é? Para que não pense que esses espíritos estão aí à toa, não estão. Então, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Há diante do trono, continua a falar do trono, como mar de vidro. Esse ser, não é? Isso é um ser. João não soube explicar. Mas esse é um ser que ele viu. Não é um mar de vidro diante do trono. Porque aqui não explica um mar. Esse mar de vidro quer representar um ser. Nesta tradução dá para entender. Outras traduções fazem confusão. Mas não há lógica ser literalmente um mar de vidro. Não é? Não é porque ele explica o trono. Há diante do trono. É um ser diante do trono. Porque ele continua a dizer sobre os outros seres também que estão diante do trono. Ele está a falar seres diante do trono. Falou dos 24, agora fala de um outro ser. Esse ser, que é como um mar de cristal de vidro, semelhante ao cristal, ao mar de vidro, semelhante ao cristal, é o Espírito Santo, que está diante, não é, do trono de Deus. Então quer dizer, o Espírito Santo é como se fosse um cristal brilhante, parece um diamante, que está diante do Deus Altíssimo. E João viu ele, só que ele aqui, não é, começou a descrevê-lo como um mar de vidro, porque ele não sabia como o ia descrever, mas descreveu conforme ele viu.
E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. Então, aqui mostra, quando ele fala do ser vivente, que é um ser. E esse ser é o Senhor Espírito Santo. 4 seres viventes que vamos parar por aqui, porque esse será um outro estudo. Esses 4 seres viventes, que são os serafins, que nós vamos fazer o estudo entre a semelhança, no próximo estudo, entre o serafim, os serafins e os querubins. E você vai encontrar algo muito interessante entre esses 2 seres, que são semelhantes, mas são diferentes ao mesmo tempo. Pelo nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém? E graças a Deus.